Lá que ele falou que eu tinha vida curta no futebol, que no máximo 6 meses de futebol para mim. Aí me mandam de volta. Foi nesse período que me mandaram de volta que o Flamengo já estava com os 3 laterais lá. E meu joelho ainda estava dando um problema e eu fiquei afastado desse período. E quem tratou seu joelho? Aonde? Aqui no Flamengo, para você voltar. No Flamengo? No Flamengo foi a base de fisioterapia, muita fisioterapia. Joguei 79, indo do Campeonato Carioca, nós fomos né? Os 2, né? Foi 78, 79 e o especial. Aí depois dei a parada, só voltei em 80, no final de 80. Opa, abraço a você, tá começando mais uma edição do nosso programa de esportes. Você não pode perder, e vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o Boletim da Bola. Pois é, Boletim da Bola, edição de hoje. Vamos ter aqui no programa a opinião do nosso querido Capitão Hidalgo. A gente começa falando do Corinthians, Fluminense, Nação Clubística, Palmeiras e São Paulo, nessa 1 hora de edição do programa de hoje. Mas antes, vamos abrir a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, com o comando do futebol ao vivo. Nesse momento, mais de 2.000 web rádios retransmitem a gente. Além da Rádio CWB News, na rádio do Capitão Hidalgo para Curitiba, e a Ibope Cop News do Walter Corrêa para Manaus, lá no Amazonas. Mas antes, está chegando ele, uma das vozes mais marcantes do rádio e da TV, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Boletim da Bola, você sabe, é Betano. Aliás, o Campeonato Brasileiro é Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, você sabe que antes de começar o programa, tem uma curiosidade aqui que não só aqueles que trabalham comigo têm, e você que também é ouvinte há muito tempo, né? Aliás, desde 2010, eu acho que ele está comigo. O Nilson Ribeiro foi voz marcante, padrão, junto com o Disseu Rabelo da TV Globo, por muitos anos fazendo chamada. Quer ver um trechinho? Bom, pessoal, recebi aqui um pedido do meu amigo J. Pinheiro, que é da Rádio Vanguarda, e eu vou gravar agora para a Rádio Vanguarda. Presta atenção na voz, parecidíssima com o Disseu Rabelo, fazia inclusive cabine com ele, ó. De uma jornada de futebol, tá bom? Acompanhe comigo. Estamos iniciando mais uma sensacional e empolgante jornada esportiva. Com a determinação, o entusiasmo e a garra de quem acredita na força do esporte. Venha com a gente nessa jornada sentir todas as emoções do futebol. Você vai saber por que o esporte na Rádio Vanguarda é muito mais emoção. Você viu aí? Interessante, né? Nilson Ribeiro foi voz padrão da TV Globo. Quer ver uma outra chamadinha do Nilson? Para que a sua campanha publicitária seja bem sucedida e o seu produto realmente ganhe espaço no mercado, você precisa de uma boa gravação, de um comercial bem feito, bem interpretado, e nós temos isso para te oferecer. Mande o seu texto, nilsonribeirolocutor@globo.com.
Atenção Itapuã, nesta sexta-feira, o Itapuã estará no Globo Repórter. Sim, nesta sexta-feira, após a novela O Sétimo Guardião. Não perca, histórias de superação e conquista. Itapuã, no Globo Repórter, nesta sexta-feira. Nilson Ribeiro, puxa vida, hein? Voz inconfundível. Bem, vamos então começar o nosso boletim da Bora, edição de hoje. Você sabe que o nosso programa sempre começa com a opinião do Capitão Hidalgo. Pois é, o Hidalgo sempre traz aqui a sua opinião de abertura. Ele é da Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, que fica em Curitiba, no Paraná, e nesse momento também retransmitindo a gente, né? Então vem aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Será que não vai aparecer alguém da CBF que tem uma capacidade para reagir à frieza com que está sendo manipulado o futebol brasileiro, na exigência de se ter uma mente brilhante para entender que o processo está estagnado no futebol brasileiro, principalmente o masculino, claro, em todas as suas esferas, e que não teve a capacidade em campo nem para disputar as Olimpíadas de Paris. O exemplo maior está na luta das meninas que estarão disputando uma final olímpica e que poderá ser histórica nesses jogos contra as americanas. O futebol brasileiro, minha gente, está doente faz algum tempo e acreditem, o que impressiona é o excesso de dinheiro que é jorrado no mercado com envolvimento de pessoas estranhas ao meio. Infelizmente tem se notado com clareza a falta de conhecimento no comando esportivo. Falando agora estritamente da seleção brasileira de futebol, é totalmente, eu diria zero. Se a mídia esportiva não der um grito de alerta, será bem possível pela primeira vez que venhamos a ficar fora do Mundial de 2026. Era só. Capitão, você tem razão. É triste, né? Mas fazer o quê? É aquela sempre frase que a gente usa, quem viver verá, para ver o que é que está acontecendo com isso, né? Bem, vamos falar do Corinthians na abertura do programa? O Samir já está na ponta da linha, né? O Samir tem importantes informações, porque agora vai entrar dinheiro no Corinthians. E quando entra dinheiro no negócio, a coisa muda. Não é, Samir? Fala, gente. Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? A Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Hugo Souza, monstro, muito seguro, tá? Vocês sabem que eu não curto goleiro nanico, entendeu? Eu acho que, sei lá, vai jogar aquele negócio da Olimpíada de Inverno com a vassourinha, mas pra gol não, pro gol o goleiro tem que ser grande. E o Hugo é grande, tá? É grande, é seguro, e o Corinthians tem que comprar logo. Não dá brecha pro Flamengo, que o Flamengo não tem goleiro, tá? E o Tite de bobo não tem nada. O Tite é egoísta, velho. O Tite é um cara que só pensa nele, tá? Compra logo. A ideia do Tite vai ser, se o cara segurou a onda no Corinthians, tá pronto para ser goleiro do Flamengo. Ele vai pensar isso. Então compra logo. Fica com palhaçada de oferecer, parece que é o Silvio Santos, dando dinheiro para jogador que tá na Arábia, nem sei se vai jogar bola aqui, compra o Hugo, pega a grana e compra o Hugo. A classificação hoje da Copa do Brasil, a grana da Copa do Brasil já compra o Hugo, tá?
Chega pros caras da CBF e fala o seguinte, nem deposita na minha conta, põe lá na conta do Flamengo, já compra o Hugo, tá? Não foi 5 milhões e pouco hoje? Quanto foi a classificação hoje? Hein? Quanto foi a classificação hoje? Já chega pros caras da CBF e fala, deposita na conta do Flamengo lá, já nem passa pelo Corinthians, já paga o Hugo já. Então, gente, 4,5 isso, já dá para comprar o Hugo, quase, né? A gente cafezinho, a gente faz uma vaquinha, já completa isso daí, já fecha, já compra o Hugo já, tá bom? Então, gente, vamos embora pro like aí, vamos embora, 4 milhões e 800, já compra o Hugo. Praticamente compra o Hugo, tá? 800 mil euros, né? 800 mil euros, já compra o Hugo, pronto, já era. Entendeu? Tem que garantir a compra agora. Não tô falando brincando agora não, gente. Entendeu? Deixar isso para depois é complicado, tá? Compra o Hugo e vida que segue. O Anderson Freitas tem que comprar o Hugo. Goleiro, antes do próximo sorteio. Se pegar o Flamengo, ele não joga, pois está emprestado. És um gestor, hein, Anderson? André Timão, Samirzão, onde é o fim da fila para pedir desculpas para o Hugo Souza, hein? Critiquei tanto por contratar o terceiro goleiro do Flamengo. Um abraço, irmão. É porque você tá aí no Rio de Janeiro, né, velho? O Hugo eu não critiquei tanto, assim. Eu nem critiquei a contratação do Hugo. Eu tava criticando o Santos, uns goleiros que estavam falando aí, o Tadeu do Goiás. Pelo amor de Deus, ficar contratando goleiro anão. É que você tá aí no Rio, né, velho? Samir, só passando para te agradecer por me ensinar que goleiro bom é goleiro alto, por ter um goleiro titular muito bom. Né, por muito tempo, penava assim, Denner Couto. É legal que vocês guardam no coração, né, as coisas que eu falo. Goleiro bom é goleiro alto, goleiro nanico esquece, negócio de Tadeu, entendeu? Thales Mágico, Plata e Arce, mudaríamos de patamar? Cara, o Arce eu conheço pouco, Thales Magno tem que ver que tem ainda uma desconfiança, e o Plata parece ser bom jogador, né? É só vendo, meu irmão. É só vendo, Lucas. O Manuel Pereira, sabe? Vamos ficar insistindo em jogadores caros como Plata, Michael, Cuejar, e vamos perder o Vieto sem multa, com salário de 1,5 milhão. Cara, o Corinthians entende que é um jogador, né, para a mesma posição do Garro e do... Apesar que eles estavam de olho como atacante uma época. Samizão, qual a lógica e motivos nesse empréstimo do Choque, com o time jogando com 3 zagueiros e elenco curto? Cara, eu também não entendi isso, tá? Meu amigo Marcelo Borges tá bravo com isso, entendeu? E tá com razão. Realmente não dá para entender. Que tinha hoje um representante de um clube russo, que eu não sei qual é o representante desse clube, tá? Desculpa, que eu não sei qual é o clube. Deixa eu tirar aqui o Pix. Senão vai que vira um corte aqui, amanhã alguém manda um Pix na hora do corte, aí lascou. Deixa o like aqui, tá, gente? Corinthians, ele... Aliás, tem uma coisa que eu não entendo, tá? Likezão aqui. Qual a lógica do Augusto de achar que o Wesley vale 30 milhões de euros ou 25 milhões de euros se ele é reserva do reserva? Não tem lógica isso, tá? Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. E hoje tinha um representante de um clube russo lá em Curitiba, no Couto Pereira, mas não viu o Wesley jogar. Eu não sei que clube é esse, mas quer levar o Wesley. O mercado da bola. O João Schmidt é o plano B do Corinthians, caso o Cuejar não venha. Não está ainda encerrada a negociação com o Cuejar, mas o João Schmidt é o plano B, que eu acho também uma contratação difícil, tá? Mas eu posso garantir para vocês uma coisa, que até eu não falei isso no Blend, hein? O Corinthians já conversou com o João Schmidt, tá? Claro que, né, para ver se há vontade dele jogar no Corinthians, aquela coisa toda, e não fez a proposta, porque ainda tem um Cuejar na pauta, mas se o Cuejar não der certo, o João Schmidt é um plano B. É difícil tirar jogador do Santos, ainda mais quando é o Corinthians, porque a rivalidade é muito grande por parte do Santos. Mas é uma rivalidade assim que vocês não têm noção.
Só quem mora em Santos sabe o quanto o santista tem bronca de corintiano. E o Marcelo Teixeira, ele é esse presidente raiz, presidente torcedor, sabe? Então eu acho que é uma contratação difícil. Ele era empresário do Carille, sim, né? Do Pitombeira, né? O João Schmidt. Eu creio que é, né? Eu creio que é, tá? E então, gente, agora o problema é o Santos, né, Lucas Meireles? É verdade, o problema é o Santos mesmo, tá? A gente vai ter que ver. Tá difícil, mira no Michel e acerta no Thales Magno, mira no Cuejá e acerta no João Schmidt. Se acertar no João Schmidt ainda tá bom, porque o João Schmidt é muito bom volante. Aliás, se for mais barato o João Schmidt, eu prefiro ele do que o Cuejá. É muito bom volante, tá, o João Schmidt. Espero que acerte. Não é mais do Pitombeira. Eu também tô achando que não é mais, não. Entendeu? Eu tô achando que não é mais, não. Sobre o Plata, tá a mesma coisa. Não teve resposta de Plata e Cuejá ainda dos clubes lá fora, tá? Não houve resposta ainda. Nem do Plata, nem do Cuejá. O que o Corinthians fez de Plata e Cuejá? O Corinthians aumentou a proposta no sentido de entrada. Não aumentou o valor da proposta, mas aumentou o valor das entradas. E o Corinthians adiantou a entrada. O Plata, por exemplo, a entrada seria só em 2025. O Corinthians já promete pagar agora. Tome aqui, ó. Aumentou o valor e já dá a primeira no ato. A primeira em 2025, cara, é difícil contratar assim. Entendeu? Então o Corinthians agora adiantou. Se contratar o Plata, prometeu pro Al-Sadd que já paga a primeira agora. Tá? Mesma coisa do Cuejá. Então foi isso que mudou, mas a resposta não veio ainda. O Samir pega a grana que iria perder da TV, se fosse para a segunda divisão, investe tudo em reforços. Nós temos que tomar cuidado. O brasileiro é outra realidade. O Thales Magno, ele fez exames hoje, mas foi exame de sangue, sabe? Aquela coisa, exame do coração, entendeu? Foi esse o tipo de exame que ele fez hoje. Exames cardíacos, de sangue, essas coisas, né, mais clínico. Amanhã são os exames físicos. Então, no final da tarde, a gente já vai saber se ele foi aprovado ou não. E aí deve ser anunciado, tá bom? Foi bom você ter perguntado isso. Muito bem, aí o Samir Carvalho trazendo detalhes do Corinthians e essa negociação que pode acontecer, né? Bem, agora vamos para o Rio. O assunto é o Fluminense. Eliminação da Copa do Brasil escancara o problema. Puxa vida, hein? É só perder que a casa cai, né? Fala a verdade. Nosso querido Rodrigo Dias está na ponta da linha, direto do Rio, para falar do Fluminense. Vem cá, meu amigo. O Mano Menezes estava certíssimo. Coletiva, quando falou que um time que leva 5 gols em um mata-mata, né, fica muito perto de ser eliminado. Não dá para levar 5 gols em uma fase de mata-mata, principalmente contra uma equipe que tem um orçamento talvez 5 vezes menor do que o Fluminense. Perdeu de 3-2 lá em Caxias do Sul e ontem no Maracanã empatou um jogo em 2-2 em uma atuação que em nenhum momento passou confiança para o torcedor. Em nenhum momento parecia que o Fluminense ia conseguir virar o jogo. Inclusive, os 2 gols nascem ali na base do abafa, né? Porque o jogo já estava acabando. Primeiro gol do Juventude, uma falha coletiva. Segundo gol, uma falha individual. E o Fluminense com muita dificuldade para furar aquela retranca ali do Juventude. Antes da gente continuar analisando esse Fluminense 2, Juventude 2, que acabou com as chances do Fluminense de seguir na Copa do Brasil, quero pedir a sua inscrição aqui no nosso canal, pedir o seu like também nesse vídeo. É sempre muito importante contar com a sua colaboração e com o seu engajamento aqui no canal Ligados no Flu, faz toda a diferença pra gente. Bom, a gente continua então falando sobre esse empate em 2-2, eliminação na Copa do Brasil, inesperada. Inesperada porque o Fluminense era o favorito à vaga. E contra, como eu disse, contra uma equipe que você tem um orçamento talvez 5 vezes maior do que o adversário, você tem obrigação de se classificar.
Você tem obrigação. Fluminense ontem, gente, tinha pelo menos a obrigação de vencer o jogo. Nos pênaltis, poderia acontecer qualquer coisa. Mas ontem, no Maracanã, com mais de 40 mil pessoas, o Fluminense tinha obrigação de pelo menos vencer o jogo. O Fluminense jogou 3 vezes contra o Juventude esse ano, não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma. Empatou uma no Brasileiro, quando o técnico ainda era o Diniz, naquela falha bizarra do Fábio, né, que deu a bola no pé do Jadson. Perdeu semana passada com um time misto lá em Caxias do Sul, e ontem no Maracanã empatou em 2-2. Mais uma vez, a defesa do Fluminense falhou, mesmo com o Thiago Silva em campo. Primeiro gol, uma falha coletiva de posicionamento, e novamente o Fluminense levando o gol na bola parada. Impressionante. Passa jogo, entra jogo, passa jogo, entra jogo, e o Fluminense segue levando gols de bola parada. E depois sofre o segundo gol, já no apagar das luzes, com a falha do Thiago Santos, né? Que não é zagueiro, que eu falo isso aqui há muito tempo. Não deveria nem ter sido contratado. O Grêmio, a torcida do Grêmio deu graças a Deus quando o Thiago Santos veio para o Fluminense. A torcida do Grêmio deu graças a Deus quando o Diogo Barbosa saiu e veio para o Fluminense. Mas o Fluminense, né, vai abraçando essa galera aí, né, que não tem lugar em outros clubes, mas no Fluminense eles são titulares. No Fluminense eles são titulares. Gente, o Fluminense contratou um zagueiro por 12 milhões de reais. Mas o cara não joga. Não joga. O time curtiu a contratação do jogador. Porque um cara para ser reserva do Antônio Carlos e do Thiago Santos, né? Porque quando não joga o Thiago Santos, quem joga é o Antônio Carlos. Quando não joga o Thiago Silva, joga o Antônio Carlos e Thiago Santos. E o cara não entra. O mano não curtiu. O mano não curtiu. Alguém precisa ser cobrado, né, responsabilizado, alguém precisa dar uma explicação por que quiseram pagar 12 milhões num zagueiro que, ao que tudo indica, o mano não curtiu. Porque essa, né, explicação que ele deu no último jogo, de que precisa se adaptar, que está preservando o jogador, então é porque ele está muito mal nos treinos. É porque ele deve estar muito mal nos treinos. Então, né? O Fluminense continua precisando de reforços, gente. Continua precisando de reforços. Centroavante, Fluminense. Pivôzão, 9. Ah, Rodrigo, mas tem o Cauã Elias. Tem, verdade. Ótimo jogador. Ótimo. Ótimo jogador, tá aproveitando as chances que tem tido. Mas eu tô falando daquele pivôzão, gente. Aquele 9, alto. Aquele cara que vai aproveitar um cruzamento na área. O Fluminense ontem cruzou 54 bolas para a área. Não, eu não estou exagerando, não. 54 bolas o Fluminense cruzou para a área. Não levou perigo ao gol do Juventude. Faltou o centroavante, pivôzão, lá dentro da área. Para cabecear a bola, para finalizar, para concluir esse cruzamento. 54 cruzamentos para a área. Não tinha ninguém, gente. Tinha ninguém lá para aproveitar, né, esses cruzamentos. Ou os cruzamentos, muitos, né, nem chegaram, na verdade, para serem concluídos, né? Ou passaram direto, ou ficaram no meio do caminho. Enfim, além de faltar o pivôzão, faltou qualidade no cruzamento, né? Faltou muita qualidade no cruzamento. O Fluminense precisa trabalhar, gente, bola parada, defensiva e ofensiva. A bola parada defensiva, a gente já sabe, é um Deus nos acuda. O Fluminense está tomando gol de bola parada desde o começo do ano. Desde o começo do ano, o Fluminense está levando gol de bola parada, né, dos adversários. Agora, a nossa bola parada ofensiva é uma vergonha. É uma vergonha. O Fluminense não consegue ameaçar o gol adversário. Não é que o Fluminense não consegue fazer gol em bola parada ofensiva. O Fluminense não consegue intimidar o adversário, não consegue levar perigo para o adversário.
Nada. É zero. É zero, gente. Ontem o Fluminense teve 14 escanteios. Em nenhum desses escanteios o Fluminense ameaçou o gol do Juventude. Sabe quantos escanteios o Juventude teve no jogo, gente? 2. Um ele acertou, gol. E o outro ele errou. O Fluminense teve 14. O Fluminense não conseguiu levar perigo. O Fluminense tem... O Mano tem que pegar esse time, tem que treinar das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, cruzamento para a área. Porque não é possível. Não é possível. Não consegue acertar um escanteio. E quando é contra, é sempre perigoso. Ou é gol, né? Ou leva perigo. É sempre assim. Agora, quando é escanteio para o Fluminense, quando é falta próxima à área do adversário, o Fluminense não consegue levar perigo, gente. É inacreditável. Isso já vem de muito tempo. Isso não é de agora, não. Isso já vem de muito tempo. Né? O Fluminense, acho que o último gol de escanteio que o Fluminense fez na temporada foi contra o Alianza Lima, lá no Peru. Um gol que o Douglas Costa, que nem tá no Fluminense, mas bateu o escanteio, e o Marquinhos, no segundo pau, fez o gol de cabeça. Se eu não tô enganado, foi o último gol de escanteio que o Fluminense fez no ano. Eu não me lembro. Se fez, vocês me recordem aí, porque eu não me lembro. Vamos ouvir aqui uma das explicações do Mano Menezes para o resultado de ontem. Vamos acompanhar junto aqui o que o técnico do Fluminense falou. Vamos lá. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Já vamos colocar. Vamos lá. O mais difícil ou mais problemático para a gente foi levar o gol aos 5 minutos de jogo. Porque se olhar para trás, em eliminatórias, pelo mundo, aqui, que o Fluminense já passou, que as outras equipes passaram, você reverter um 0-1 contra não é nenhum objetivo, nenhum objetivo difícil de você alcançar. Mas tem a ver com aquilo que você vai produzir. Você vai pro jogo e toma um gol com 5 minutos, bom, já aí não é só um de vantagem, já são 2. E aí já tivemos que fazer alterações no intervalo. Acho que voltamos bem, tivemos um lance muito bem trabalhado com bola no primeiro minuto, talvez no segundo minuto do segundo tempo. Mas nós demoramos mais. Depois tivemos a infelicidade do Marcelo, que entrou e que na primeira conclusão a gol sentiu a parte muscular. Depois optamos por 2 jogadores enfiados, porque eles fizeram uma linha de 5 para tentar disputar essa bola na linha de defesa deles. Acho que melhorou um pouco, ficamos mais fortes na frente, mas aí tomamos o segundo gol da maneira como tomamos. O objetivo fica mais distante ainda. A equipe teve força, buscou o empate, lutou até o final, mas foi insuficiente. Não, luta não faltou, gente. Luta não faltou. O Fluminense se doou, se entregou, buscou o resultado, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. A diretoria do Fluminense no início do ano planejou que o Fluminense chegaria pelo menos à final do Campeonato Carioca. O finalista foi o Nova Iguaçu. O Fluminense não conseguiu chegar à final. A diretoria planejou que o Fluminense chegaria pelo menos às quartas de final da Copa do Brasil. Ficamos pelo meio do caminho nas oitavas de final. Planejou que a gente ia terminar pelo menos em 5º lugar no Brasileiro. Estamos na zona de rebaixamento, tentando sair da zona de rebaixamento. Não vamos chegar em 5º lugar. E na Libertadores planejou pelo menos que o Fluminense chegaria à semifinal. Pois é, mas apostou num time envelhecido, sem intensidade física, né? E tá pagando preço agora. O Fluminense segue pagando o preço pelo mau planejamento, lá do início do ano. E agora continua cometendo alguns erros aí na janela de contratações, né? Faltam 25 dias para terminar essa janela. O Fluminense continua precisando de alguns jogadores. Precisa de lateral esquerdo, gente. Diogo Barbosa faz um bom jogo por ano. Só. Acabou. Né? O Fluminense continua precisando de um meia. Porque só temos o Ganso. O Renato Augusto não joga. Não é utilizado. Não tem intensidade. O Mano não vai colocar o Renato Augusto. Estamos precisando de um reserva para o Ganso. De uma alternativa para o Ganso. Não temos.
Fluminense continua precisando de um centroavante, como eu falei aqui. Continua precisando de mais um jogador de lado de campo. Porque o Kevin Serna é esforçado? É. Mas eu não sou daqueles assim, deslumbrados, de achar que o cara é um craque. Não é craque. É visível. Ele tem muitas limitações. É esforçado. É um cara que tem força física, que tem explosão. Mas ele não é o salvador da pátria. Tá claro que ele não é essa Brastemp toda. Tá claro. Né? E o senhor Keno, que é hoje o reserva, era o titular, hoje é o reserva, fez aquele papelão ontem, depois que ele marcou um gol num chute errado, porque ele errou o chute, a bola desvia no jogador do Juventude, sobe e encobre o goleiro, porque ele errou o chute. Né? E ainda foi fazer gracinha pra torcida. A torcida tá na bronca. A torcida tá na bronca e com toda a razão. O time sendo eliminado, o Keno não jogou nada o ano inteiro e ainda fazendo gracinha pra torcida. Né? A diretoria precisa ter uma conversa com o Keno. Porque quem foi lá, né, falou, peraí, cara, faz isso não. Foi o Esquerdinha, um garoto. Foi o Esquerdinha. Né? O Keno é um jogador veterano, jogador rodado, jogador experiente. Não pode fazer isso. Não pode. Pra mim é desrespeito com o torcedor que tá, né, junto com o time, foi lá, compareceu, tem carregado o time nas costas. Não pode fazer isso. Não pode, de jeito nenhum. Agora, gente, né, como disse o Ganso, depois do jogo, o Ganso falou que dos males, o menor. Agora o Fluminense vai poder focar suas atenções no Campeonato Brasileiro, né, que é para escapar dessa zona da confusão aí, e na Libertadores. Sábado tem o Vasco, jogo dificílimo, lá no Newton Santos. Clássico é sempre difícil, ainda mais num gramado sintético, estranho para muitos jogadores, né? O jogo vai ser bem corrido, a bola vai ter mais velocidade, né? Risco de lesão. Então, jogo dificílimo contra um adversário que a gente sabe que são sempre jogos muito difíceis. Clássico é sempre difícil. E depois, na terça-feira, tem o Grêmio, que ontem foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Também vai querer, né, de alguma forma, compensar essa eliminação na Copa do Brasil. Vai tentar se classificar para cima do Fluminense na Libertadores. E o Fluminense tem esses dois objetivos pela frente agora. Se manter vivo dentro do Campeonato Brasileiro, evitar, né, uma queda para a Série B, e buscar a classificação na Libertadores da América. São os dois objetivos a partir de agora. Copa do Brasil, infelizmente, o Fluminense ficou pelo meio do caminho. Bom, meus amigos, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Legal. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Dias, direto do Rio, falando do Fluminense, aqui no Boletim da Bola. E o Boletim da Bola, você sabe, é betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, o Rodrigo disse aqui sobre o Grêmio, né? Desclassificação, portanto. O Nação Clubística vai trazer detalhes, informações e os bastidores disso que aconteceu com o Grêmio. Salve nação! E o Grêmio, hein? Foi eliminado da Copa do Brasil. Teve Renato Gaúcho batendo boca e treta feia entre Diego Costa e Gustavo Henrique. Se eu for discutir futebol aqui, eu vou engolir vocês. Cabeça a cabeça. Posso rir da tua cara ou não? Bora lá então começar a ver o Renato Gaúcho batendo boca com o repórter. Me diz uma coisa, vamos lá. Me diz uma coisa, na boa agora. De repente, os teus colegas têm o mesmo pensamento. Você faria o que no meu lugar? Tiraria quem? Opa, peraí. Não é isso também, mas não é só por causa disso. É aí que entra quem entende futebol, quem não entende. Não estou falando que você não entende. Você quer que eu coloque um meia aberto? Quem vai marcar o lateral adversário? Se eu for discutir futebol aqui, eu vou engolir vocês. Não adianta. Não adianta, coloca o fulano. Mas coloca o fulano aqui, a tua parte tática não existe, então. Bota o ponta lá, quem vai marcar o lateral adversário? Então é muito fácil, tá vendo? Como pego vocês, é muito. Troca Joaquim pelo Manelzinho, mas o Manelzinho não sabe jogar aqui.
Eu pensei que ele jogasse. Eu faria tudo de novo, sim. Se o Grêmio tivesse ganho hoje o jogo passado, estava todo mundo feliz aqui, todo mundo elogiando. O mesmo time que jogou hoje foi muito superior e nós merecíamos ter ganho o jogo em São Paulo do Corinthians. Nós não ganhamos. Hoje nós não fomos tão bem. Apesar do Corinthians ter jogado aqui, o Corinthians foi melhor do que a gente. Nós somos melhor do que eles no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor do que a gente no segundo tempo. O Corinthians foi muito mais feliz nas cobranças de pênalti. Pronto. Agora, vão me falar que a gente não treina pênalti, pelo amor de Deus. Tem gente que vai falar. E são os melhores batedores que erraram. E são os jogadores que batem em pênalti. Dificilmente eles erram. Hoje, infelizmente, vê, os 3 melhores batedores, juntamente com o Reinaldo, erraram os pênaltis. O que eu vou fazer? A vida... Posso rir da tua cara ou não? Bom, já estou rindo então. Mas vou explicar as tuas perguntas. Em primeiro lugar, o time não esteve tão bem como nos outros jogos. Em segundo lugar, o time estava descansado. O time não atuou esse final de semana. Quem atuou foi outra equipe. Em terceiro lugar, eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti. Aí você vai me falar, mas eles erraram. O Zico errou pênalti na Copa do Mundo. Treina pênalti, eles treinam todos os dias. Todos os dias. Não é porque a competição da Copa do Brasil se leva numa decisão para pênalti que eles não vão treinar. Eles treinam pênaltis todos os dias. Quando eles batem os pênaltis que andaram batendo ali atrás, fizeram, ninguém falou nada, né? Agora vão falar que eles não treinam. É lógico, é óbvio. É conforme o vento. Quando faz, porque treina. Quando não faz, é porque não treina. São os melhores batedores. E eles erraram. Então, se você quer botar na conta do treinador, você pode botar, não tem problema nenhum. Eu faria tudo igualzinho como fiz hoje. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Porque eu conheço quem está em campo, sei que eram os meus melhores batedores. Se eu tirasse eles, iria para pênalti, como foi. Eu poderia não ter os melhores batedores, mas agora todo mundo vai falar que o Grêmio não treina pênalti. Por que não substituiu? Mas o futebol é assim, eu já estou vacinado. Quando não se ganha, não se faz nada, não se treina, todo mundo é ruim. É o trabalho de vocês. De você, falo de alguns, não é de todo mundo. A gente trabalhou, fez tudo certinho. Teve também treta feia entre Diego Costa e Gustavo Henrique durante a partida. A reação do gremista Farid após o pênalti de Edenilson também tá viralizando bastante. É a desgraça do Grêmio, não tem mais nada pra comemorar. Eu tô irritado, sim, tô puto da cara, sim, tô nervoso, sim, tô com o bobo aqui tremendo, sim, olha aqui ó, eu não consigo parar, eu tenho que parar, porque não é possível. O Grêmio, time superior ao Corinthians, mais time que o Corinthians, mais tradição que o Corinthians, pentacampeão da Copa do Brasil, jogou um péssimo segundo tempo. Péssimo segundo tempo. Aonde estava o futebol do Grêmio no segundo tempo? Aonde estava o futebol do Grêmio no segundo tempo? Por que a demora nas alterações? Por que não colocar Monsalve? Por que não voltar com o Diego Costa? Diego Costa entrou para ser uma ilha no time. Isolado. Completamente isolado. Gente, não é possível ser eliminado da maneira que nós fomos. Não vou admitir. Não vou me acalmar. Não adianta pedir pra me acalmar, que eu não vou me acalmar. Não vou me acalmar. Não vou. Tô de saco cheio. E após o jogo, o goleiro corintiano deu aquela provocada após a eliminação do Grêmio. Cheguei que tem que respeitar o maior ídolo da camisa, com a camisa do Corinthians. É o Cassião, tem que respeitar ele por tudo que ele fez. Não é fácil pegar esse lugar. Mas eu falei desde o início que eu tô aqui para construir a minha história, respeitando cada um, respeitando o espaço de todos.
Eu tô aqui para construir minha história e eu só tenho a agradecer a Deus, honra e glória seja dada a Ele por tudo que está acontecendo na minha vida. E agradecer ao Corinthians pela oportunidade que está me dando. Há mais ou menos 2 meses atrás, acabava uma temporada de um time rebaixado, não sabia o que seria da minha carreira. Mesmo depois de ter feito tudo, depois de ter ganhado algumas coisas com a camisa do Flamengo, às vezes parece que as pessoas se esquecem do quão vitoriosa é a nossa trajetória. Mas eu tenho que agradecer ao Corinthians, que confiou no meu trabalho, confiou no meu potencial, tem acreditado em mim. Agradecer ao presidente, agradecer ao Fabinho. E graças a Deus, claro, primeiramente, ao meu trabalho, à minha família, aos meus amigos, o pessoal que trabalha no meu staff e ao Corinthians. E aí, nação, o que vocês acharam da partida entre Grêmio e Corinthians, hein? Bora botar fogo na discussão. Vamos começar falando sobre o pênalti polêmico do Edenilson, que tá dando o que falar. Vocês acham mesmo que o jogador foi displicente pra cobrança? E o Renato Gaúcho, hein, ficou muito irritado na coletiva e chegou até a questionar os repórteres. O que vocês acharam, hein? Qual a postura do Renato Gaúcho pra vocês? Quando perde, o Renato fica irritado e sempre coloca desculpa em outros fatores que não são dentro de campo. Quero saber da tua opinião. O que vocês acharam, hein? E essa classificação do Corinthians? Vocês acham que agora o Timão vem como favorito para a semifinal? Quem sabe para classificar entre os 4 na Copa do Brasil? Ou então ainda é azarão? E o que vocês acharam dessa eliminação gremista? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Olha, quando o Renato falou aqui que o time dele jogou desse jeito porque estava descansado, folgou no fim de semana, eu acho que essas declarações dos treinadores geralmente têm a ver com uma tentativa de explicar um desempenho do time diferente de uma circunstância, não é? Porque se o time ficou de folga e está descansado, eu acho que é uma justificativa para mau desempenho, né? Ou uma gestão de expectativa. Agora, se o time joga muito, aí tem, claro, uma valorização do trabalho, uma construção de confiança. Eu acho, isso é a minha opinião, viu? Eu acho que essas declarações fazem parte de um jogo psicológico, né? E de uma comunicação que os treinadores mantêm com os jogadores, imprensa e torcedores. Eles ajudam a criar uma narrativa, né? Isso é usado muito hoje isso, né? Criar uma narrativa em torno do time, e seja para explicar um mau resultado, ou seja para manter a moral do time. Sei lá, né? Já diria a minha mãe, a dona Cida, que mora lá em Cesareiro, sabem-me lá. Bem, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras venceu o Flamengo. O Verdão, claro, tem também problemas, mas já tem Campeonato Brasileiro de volta. Abel mais uma vez suspenso. Deixa eu saber o que o Chico Garcia pensa disso aí. Vai lá, Chico. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da classificação do Flamengo e eliminação do Palmeiras. O Verdão massacrou, não conseguiu chegar no 2-0, teve gol anulado, teve o Abel Ferreira expulso, teve pênaltis reclamados, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, e a gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você que está chegando agora, quer se inscrever no canal? Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado para todo mundo que já está inscrito. E para quem ainda não está, é só meu pedido para você. Bora falar sobre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras 1-0 no Flamengo, não o suficiente, porque na ida foi 2-0 para o Mengão. E talvez até a gente possa dizer que a classificação do Palmeiras foi perdida nesse jogo de ida. E, consequentemente, a classificação do Mengão tenha sido conquistada naquele jogo do Rio de Janeiro, onde o Flamengo foi dominante, um Palmeiras irreconhecível, né, dos últimos anos do Abel Ferreira. Nos últimos jogos até vem jogando mal, com exceção dessa partida, e aquele jogo foi para esquecer, assim. O Palmeiras realmente não atacou, não deu um chute no gol, e o Flamengo foi soberano, fez 2-0, poderia ter feito mais e ter tido até uma vida mais tranquila. Mas o Flamengo, do Tite, ele é muito ajustado, né? Ele faz 2-0, ele faz 1-0, ele faz 2-1, ele toma poucos gols, ele perde de pouco, né? Ele perde quando pode perder, ele toma 1-0 e joga com o regulamento embaixo do braço, ele
garante o resultado, a classificação, e bom, o resultado ainda é o mais importante no futebol, mas eu entendo quem pense que deixa a desejar, né? O Flamengo poderia ter jogado um pouquinho melhor, poderia ter buscado um gol, poderia ter buscado um resultado. Eu sei que tem lances da arbitragem, né, que o pessoal está reclamando, mas assim, o Flamengo poderia ter jogado mais. O Flamengo não jogou para vencer o jogo, o Flamengo jogou para se defender, para perder de pouco, para tentar resistir, para saber sofrer. Foi assim que o Flamengo foi para o Allianz Parque, muito claramente. O Tite, senhoras e senhores, terminou o jogo com 4 zagueiros em campo. É claro que o Léo Ortiz faz as funções de um volante, né? Ele entra no lugar do Alan, mas o Davi Luiz, por exemplo, juntamente do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, ele entra no segundo tempo, no intervalo já, no lugar do Luiz Araújo. Ou seja, o Tite tira um atacante, já perdendo por 1-0, tira um atacante para botar mais um zagueiro. E vai, obviamente, né, segurando ou tentando amarrar o Palmeiras de todas as formas, mas assim, contou um pouco com a sorte também, né, porque o Palmeiras chega ao primeiro gol e o segundo só não aconteceu por um detalhezinho ali do impedimento. Mas vamos lá, o Abel Ferreira, ele precisava dar uma resposta, ele precisava reagir, né? O Palmeiras vinha muito mal no Campeonato Brasileiro, não vence há algumas partidas, e tinha, né, esse jogo de ida contra o Flamengo que tem uma rivalidade toda especial com o Palmeiras. Pô, o torcedor queria pelo menos que, diante da sua torcida, né, diante dentro dos seus domínios, que o Palmeiras jogasse um futebol melhor, e ele jogou. Mais do que isso, o Palmeiras nos primeiros 20 minutos amassou o Flamengo, encurralou o Flamengo. Assim, mas foi um verdadeiro massacre. O Palmeiras colocou o Flamengo nas cordas nos primeiros 20 minutos. E consegue o seu gol muito cedo através do Vitor Reis. O Abel coloca uma escalação em campo muito kamikaze, que eu olhei e falei assim, rapaz, o que ele tentou fazer aqui? Porque ele coloca apenas um volante, estou aqui com a escalação até para não falar bobagem, mas ele coloca apenas o Aníbal Moreno como jogador de marcação, coloca 3 zagueiros, que eu ainda não tinha visto o Abel jogar dessa maneira com esses jogadores, né, até pelas lesões e desfalques de Copa América aí do Gomes e do Murilo, mas ele bota o Gomes, o Murilo e não tira o menino Vitor Reis, que está jogando uma barbaridade, até fez o gol do Palmeiras, né, porque ele está jogando muito bem, não só por isso, né, mas enfim, abre 2 alas, verdadeiramente, né, o Vanderlan e também o Mike, ou seja, o Caio Paulista, que até faz o cruzamento para o gol do Vitor Reis, que é um jogador que tem uma característica mais ofensiva, e o Mike, né, o Vanderlei entra depois. Então, Caio Paulista, Mike, 3 zagueiros, só o Aníbal Moreno, porque aí com 3 zagueiros ele perde um jogador de meio, né? O Rafael Veiga, e aí Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Ou seja, um time muito ofensivo. Só que assim, o Abel, ele usou a estratégia do tipo, não vou deixar o Flamengo ficar com a bola, e não deixou. Só o Palmeiras tinha a bola nos primeiros 20 minutos. Depois o Flamengo se assanhou, uma jogada ou outra, mas o Palmeiras foi dominante. O Palmeiras foi dominante no primeiro tempo, no segundo nem se fala, porque aí o Vitor Reis faz o gol, 1-0, muito cedo, e aí dava tempo. Dava tempo do Palmeiras conseguir recuperar e desmanchar aquela vantagem que era do Flamengo. No segundo tempo, logo cedinho, o Murilo já tem uma cabeçada na trave. E depois, a 23 minutos, estaria fazendo 2-0 com o Flaco Lopes. Dava tempo de virar o que eu digo, o confronto. E digo mais, se aquele gol do Flaco Lopes é validado, o Flamengo não ia segurar. Não ia segurar porque a pressão ia ser muito grande, o Palmeiras ia ganhar uma moral. Acho que a anulação do gol do Flaco deu uma esmorecida, e mesmo assim o Palmeiras seguiu em cima, o Flamengo seguiu se defendendo, terminou com 4 zagueiros lá atrás e tudo mais, e o lance em impedimento do Flaco Lopes, ele é um lance realmente ajustado. O que eu vejo na imagem é uma inclinação do Flaco, né, e aí tem o ombro que está um pouquinho avançado, enfim, não vou nem falar naquela história que a gente tem que confiar na tecnologia, porque em algumas vezes ela se mostrou falha, até pela forma como se traçam as linhas, mas assim, no frame que foi divulgado, eu não tive muita dúvida não. Embora seja um lance difícil e ajustado, me parece realmente que o Flaco Lopes está adiantado. Mas vejam só, é por detalhe, né? É um detalhezinho para lá, um detalhezinho para cá, que faria com que o Palmeiras tivesse desmanchado a vantagem do Flamengo até os 23 do segundo tempo. Daria muito tempo para fazer um terceiro. Mas a gente teve mais polêmicas da arbitragem do Anderson Daronco, né, que é um árbitro que costuma apitar esses grandes jogos e que assim teve também uma
uma atrapalhadinha do VAR, na minha opinião, em 2 lances específicos. Primeiro, tem um lance do Vitor Reis no Gerson, que parece muito pênalti. E por que eu falo parece? Porque é difícil entender o ponto de contato ali. Mas assim, até por isso a revisão ela talvez tivesse que ser feita pelo Daronco, né? Porque se você não tem a convicção de que houve o toque na bola ou de que o jogador do Palmeiras não toca o Gerson, ok, não temos essa convicção. A sensação que temos é que o Gerson é deslocado. Se não for no primeiro pé, que é o pé direito, ou no pé que está atrás, no pé esquerdo, na chegada do Vitor Reis, ele derruba o Gerson dentro da área. E o Murilo também comete pênalti. O Murilo ele estica o braço à frente, meio que como uma referência, mas o braço está muito esticado. Não dá para considerar aquele braço como um braço natural. Tem uma marcação, né, do Pedro com o Murilo, e o Murilo estende o braço, a bola desvia no seu braço e até muda a trajetória e tira o Pedro da jogada. Então, assim, é um pênalti que também necessitaria da revisão do Anderson Daronco. O VAR não chamou e com isso não tivemos nenhum pênalti para lá, nenhum pênalti para cá. Mas olha, eu acho que os dois, no caso, foram penalidades a serem marcadas, no caso, no jogo. Enfim, o Flamengo se segurou, passou, e quem gosta mais do resultado do que qualquer outra coisa está feliz. O palmeirense, por outro lado, eu acho que pode comemorar sim uma evolução do time, pelo menos deu uma reagida em relação às últimas partidas, e agora se volta para a Libertadores contra o Botafogo e também o Campeonato Brasileiro para continuar com essa pegada que teve nesse jogo contra o Flamengo. E assim, e aí para fechar tivemos o fato pitoresco da noite, que foi justamente a expulsão do Abel Ferreira. Porque o Abel também foi chamado, foi expulso não pelo Anderson Daronco, foi expulso pelo VAR. O VAR, através das câmeras da transmissão, que são as mesmas do VAR, né, que são utilizadas no VAR, flagrou uma imagem em que o Abel Ferreira, em reclamar de um lance da arbitragem, que é uma falta lateral, lá perto da área, ele faz um gesto obsceno. Né, ele segura a sua genitália e com isso o VAR entendeu que houve um desrespeito, provavelmente à comissão de arbitragem, né, aos árbitros em campo, e com gestos obscenos. Isso está na regra, né? Se você ofender, se você praticar gestos que interfiram, né, e que firam a honra e tudo mais, você tem que dar o cartão vermelho. O VAR chamou e o Daronco acabou expulsando. Vai dar muito pano para manga, vai chamar atenção, vai ter noticiário esportivo que não vai entender, mas assim, cara, aí eu preciso dizer para vocês que pela regra ele foi bem expulso. E preciso dizer também que o Abel Ferreira é um cara que em todas as entrevistas preza pela moral, pelos bons costumes, exigindo, e está certo, um tratamento de respeito, né, dos brasileiros, né, que ele fala que já sofreu xenofobia, o que é condenável, que já sofreu perseguição, o que é condenável, e eu concordo que em alguns casos isso realmente aconteceu, mas assim, ele como técnico do Palmeiras, essa grande instituição, num jogo eliminatório de Copa do Brasil, no Allianz Parque, na frente da sua torcida, ele não pode fazer, ele não pode ter um comportamento, digamos assim, incompatível com a liturgia do cargo de ser técnico de futebol. Você não pode. Eu sei que o futebol ele permite muita coisa, mas isso eu deixo para o torcedor, tá? Não para o treinador de futebol. Ainda mais um treinador campeão, vencedor, com ótimos discursos, que é um cara que respeita e se faz respeitado e precisa manter uma conduta, né? Não pode. Isso não pode acontecer. Depois, ele deu uma entrevista exclusiva para o André Hernan, para o canal do André Hernan, e quis se manifestar, porque quando ele é expulso, ele não dá entrevista coletiva, né? Então ele acabou não falando, né, em entrevista coletiva, e explicou, escolheu o André Hernan ali para se pronunciar e explicar, ofereceu até ao André uma imagem adicional, que é uma imagem exclusiva do Palmeiras, que é uma imagem de cima e que mostra que o Abel ele reclama com o banco, ele está reclamando da falta e tal, mas que ele se volta para o banco e que ele não teria feito esse gesto, que ele pediu desculpas para quem ele tinha que pedir, que é para suas filhas, para sua esposa, e para a torcida do Palmeiras e tudo mais. Assim, é a versão do Abel, eu vou respeitar, mas não foi o que pareceu. Desculpa, né? Inclusive, a imagem oposta a essa, da do Palmeiras, ele faz o gesto e ele dá uma olhadinha, inclusive para o campo, onde está a arbitragem, dá uma olhadinha, faz o gesto e depois se volta para o seu banco de reservas. Mas isso aí vai ficar
pro boteco, pro torcedor, pro restaurante, pra faculdade, pra escola, pra todo mundo comentar no dia, né? Do tipo, tu viu o que o Abel fez e tal. Chamou atenção, é algo diferente, mas pela regra eu preciso te dizer que ele foi bem expulso. E o jogo teve 2 pênaltis não marcados. O que vocês acharam da partida? O Flamengo avançou e o Verdão ficou pelo caminho. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. Tchau, Chico. Obrigado pelo conteúdo aí, né? É verdade. Tem hora que as coisas são exageradas, né? Às vezes não, né? É que muita câmera mostra, né? Antigamente não tinha essa história de um monte de câmera pro jogador. Mostrava o dedo pro cara, estava aí tudo bem, porque ninguém viu. É o que você falou, a torcida viu e a torcida vai comentar mais. A arbitragem, os auxiliares não conseguiram ver, né? Porque ninguém mostrou, a câmera não captou, não é? Obrigado, Chico, um grande abraço. Hélio Claudino está chegando no finalzinho do nosso boletim da bola. Pois é, o assunto continua sendo esse, né, Hélio? Um abraço. Pois é, Jarbas Duarte, o futebol só é interessante porque acontecem certas coisas que ninguém acredita. Todo mundo fala que o Palmeiras é o favorito para conquistar Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e, por que não, a Sul-Americana. E o Corinthians, achincalhado, vaiado, todo mundo descendo a lenha no Corinthians porque não tem time, não tem elenco e não tem dinheiro e também não tem estádio. Acontece que o Corinthians, jogando em Curitiba contra o Grêmio de Porto Alegre, conseguiu a sua classificação para a próxima etapa do campeonato da Copa do Brasil. Acontece que, vão dizer aí, o palmeirense especialmente, né? Ganhou porque o Grêmio perdeu 3 pênaltis. Não interessa a maneira com que o Grêmio perdeu e nem como o Corinthians ganhou. O que interessa é que está registrado. Corinthians conseguiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, derrotando o Grêmio fora de casa na cobrança de penalidades. Isso fica marcado nos anais da equipe corintiana. Agora, não interessa se o Corinthians está mal no Campeonato Brasileiro, porque o seu torcedor sonha ainda com a Copa do Brasil. Se o Corinthians conseguir a outra etapa da Copa do Brasil, que não sabemos ainda qual será seu adversário, haverá o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol, o torcedor fica se lixando com o Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas não é a primeira vez que o Corinthians conquista a Copa do Brasil, se o fizer esse ano. A equipe está mal? Está. A equipe não tem elenco? Não tem. Só tem uma garotada para poder entrar no gramado na necessidade do treinador corintiano. Agora, o que tem que ver o Corinthians é aproveitar que a janela está aberta e aproveitar para comprar jogadores, para contratar jogadores. Mas acontece que muitos jogadores, antes de assinar com o Corinthians ou abrir negociações com o Corinthians, perguntam para aqueles que estão lá no elenco: como é que está a folha salarial? Como é que está a grana dos caras? Aí eles vão dizer: olha, aqui o negócio está pesado, está muito difícil, aqui o pagamento é de cada 60 dias ou 90 dias, o direito de imagem dificilmente sai. Aí o cara não quer assinar com o Corinthians, claro. Ele prefere ficar numa outra equipe daquele que está recebendo, ou em outra equipe que faz o pagamento. É o caso do São Paulo, que paga, o Palmeiras paga, o Santos paga, o Botafogo paga, o Flamengo paga, Atlético Mineiro paga. Então, eles preferem essas equipes porque tem a garantia de que vão receber os seus salários. Agora, vamos ver daqui para frente o que é que o presidente Melo do Corinthians vai fazer para poder montar esse time decentemente, disputar o restante do Campeonato Brasileiro, disputar a outra etapa da Copa do Brasil e pensar grande, porque afinal de contas o Corinthians é um grande time. Falando do Palmeiras, ontem o gesto que o Abel Ferreira fez no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, merecia pelo menos uma multa pela direção da equipe palmeirense. Ele foi expulso, saiu de mansinho, pegou o banquinho e se mandou pelos vestiários da equipe do Palmeiras. Não pode um treinador com a categoria do Abel Ferreira, numa equipe como o Palmeiras, fazer aquele gesto obsceno que ele fez, não sei se para o árbitro,
para o jogador do Palmeiras ou para a torcida palmeirense. Não pode se repetir. Aliás, 2 treinadores que estão sempre querendo aparecer mais do que o jogador. É o Abel Ferreira, da equipe do Palmeiras, porque todo mundo está idolatrando-o, e também o Zubeldia, da equipe do São Paulo. Escreva aí que eu estou falando agora. Eu acho que esta noite, contra a equipe do Goiás pela Copa do Brasil, o treinador vai se exceder outra vez e pode até receber outro cartãozinho vermelho. Isso não pode acontecer. Eles são os comandantes, são um exemplo para o elenco, para cada elenco que dirige. Agora, não pode se exceder fazendo gestos obscenos, o Abel Ferreira, ou querendo entrar no gramado o Zubeldia para poder prejudicar o time do São Paulo Futebol Clube. Tá certo, Jarbas? Certíssimo, Hélio. Obrigado, Hélio Claudino, mais uma vez. Encerrando aqui o nosso Boletim da Bola, edição de hoje. As emissoras que integram a rede FPI voltam à programação normal e nós voltamos após o intervalo com a continuidade aqui da programação 24 horas do app mais interativo do Brasil. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus.